Aqui me parece, Paola, que dependendo do segmento, o indicador pode mudar também. Não dá pra falar assim, pessoal, varejo de moda, varejo de supermercado, banco educacional. Ó, é tudo a mesma coisa, o indicador é esse. Depende do segmento, não depende? Depende do segmento, Vini, te digo mais. Às vezes, na mesma empresa, em momentos diferentes, eu acompanho indicadores diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Nós tivemos o Burger King, né, que é a atual Zamp aqui, que até tá de saída do mercado, mas foi uma empresa que a gente investiu por muitos anos na GTI. Na época do IPO, era uma empresa que estava muito cara. Ela foi listada com um prêmio, inclusive para o McDonald's Corporation, lá nos Estados Unidos, com um prêmio para Arcos Dourados, que é o franqueador de McDonald's, que está listado, né, uma empresa argentina. Enfim, nessa época, o que eu olhava? Eu olhava muito a margem, porque eu falava, o mercado está pagando pelo crescimento, mas não está vendo que esse crescimento vem com margens baixas. Então, um crescimento comprado, um crescimento custoso. Você vê o top line crescendo, mas quando você olha o capital que foi empregado na operação, ele dá um retorno baixo para o acionista. Depois, a ação caiu bastante, a gente chegou a comprar essa ação. Então, eu mudei de vendido para comprado na posição. E nesse momento que eu comprei, foi ali no pós-pandemia, eu via que é uma empresa que tinha uma estrutura de custos muito pesada, né? Então, toda a folha de pagamento, aluguel de lojas, o faturamento caiu. Lembra que essa era uma empresa que tinha seus restaurantes ali em shopping centers. Não tinha ninguém nos shoppings por conta da quarentena. Então, qual era o indicador que eu passei a olhar? Eu passei a olhar a margem operacional, porque aí cada reabertura que a gente via ali, um aumento de faturamento, a margem ia subindo exponencialmente. Então, tem que calibrar muito bem, tem que ver qual é a tese que você está buscando, né? Então, vamos supor, é uma empresa pagadora de dividendos, mais madura, tem que olhar a geração de caixa. É uma empresa jovem, tem que olhar crescimento de vendas. É uma empresa intermediária ali, olha a rentabilidade do capital que você está colocando. Então, não tem uma resposta muito certa, precisa estudar o caso a caso. Paola, é legal você comentar sobre Zamp, porque inclusive tem perguntas sobre isso, pergunta do Rodrigo Spin aqui no nosso WhatsApp, que nos acompanha de São Paulo, DDD 16. Ele pergunta justamente para você comentar um pouco mais sobre essa OPA de Zamp, se você tem mais informações, Paola. Pois é, essa OPA tá na mesa há muito tempo. Essa é uma empresa que teve briga de acionistas, alguns queriam crescer, outros queriam rentabilizar. Resultado, o acionista que queria ali rentabilizar, vender os ativos, acabou saindo e o Mubadala, que é o maior acionista atual, acabou fazendo uma oferta, já tinha feito uma oferta lá atrás, pasmem, a oferta foi feita a mais de R$8 lá atrás e os acionistas disseram não, né? Então, para ver que às vezes, assim, é melhor aceitar o que aparece. Mas, enfim, disseram não. Eles fizeram uma série de outras aquisições ali, então hoje a empresa é muito maior do que quando eles ofereceram lá os seus R$8. E, enfim, o mercado não deu muito valor, é uma ação que está bastante desvalorizada. O Mubadala, que é um acionista muito grande, tem bastante experiência nessa parte de gestão de restaurantes, né, de food service, que a gente fala, esse setor, e tem outros ativos no mesmo segmento que eu imagino que eles queiram unir. Então, como a ação está bastante desvalorizada, eles veem como uma oportunidade de recomprar isso e ficar com todo o fluxo de caixa, ter muito mais flexibilidade para tocar esse negócio, sem ter que chamar uma assembleia de acionistas a cada modificação que eles fazem. Então, acho que é um pouco disso que eles estão vislumbrando. Se eu fosse acionista, eu entregaria as minhas ações, tá? Porque senão você vai ficar com uma ação muito pouco líquida e isso acaba sendo bastante ruim. Embora não ache que é um valor justo para entregar as ações, mas aí você vai ter que ponderar. Por que eu entregaria? Essa não é uma ação que vai te pagar dividendos. Então, uma ação sem liquidez, que não vai te remunerar e não vai ser bem precificada no mercado, talvez seja um dinheiro que vai ficar parado aí. E se a gente observa até o tamanho dos candles, eu vou agora ampliar o gráfico aqui, tá? Você percebe, olha só como há uma mudança aqui, você tem candles muito mais miudinhos, que é justamente uma sinalização de que o mercado perdeu o interesse por essa empresa a partir do momento que você começa a precificar que ela vai fechar capital na bolsa, né, Paula? Vai secando o volume.
Tá aí, ó, R$ 3,48 agora para a Zamp. Você falou desse papel que recebeu uma oferta para fechamento de capital na casa de R$ 8,00. O Ricardo Cunha perguntou aqui mais cedo, né, sobre Braskem. Não sei se é uma tese que você acompanha de perto, mas algo semelhante aconteceu com o Braskem quando ela estava lá na casa dos R$ 60,00. Também burburinhos de fechamento de capital e o pessoal falou, não, tá barato. Braskem tá barato nessa região de preço. Olha onde tá o papel hoje, né? Pois é, a vida dá muitas voltas, né? Ó, deixa eu até colocar aqui BRKM Rinco, papel preferencial da Braskem, rapaz, em R$ 8,72. R$ 8,22. R$ 8,22, papel preferencial da Braskem. Daqui a pouco a gente comenta mais a respeito da tese, tá bom, Ricardo? Agradecendo aqui, ó, a nossa audiência. Ultrapassamos os 2.000 likes, Uhul. temos 2016. Como que é? Uhul! Aê! Comemorações! A comemoração da nossa Sandra Lacerda. Ô louco, meu! Daqui a pouco a Sandra manda um louco Calma, aqui. dias especiais só. Duílio mandou boa tarde. Marcelo Fernandes também. Ramon Freitas, tamo junto. Obrigado também ao Cleiton Mota, membro do nosso canal. Vini, manda um alô aqui pra Manaus, tá um frio danado. Frio em Manaus? Rapaz, qual é a temperatura aí em Manaus? 30 graus. Que frio. Cleiton Mota, um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha da região de Manaus. Obrigado pela sua audiência, meu parceiro. Vamos voltar a falar sobre varejo. Vamos voltar lá pra falar sobre a carta do CEO das lojas Renner. Aí aqui eu já tô na reta final, tá bom? Como eu falei, é uma carta com um pouco mais de fôlego, tem vários números aqui operacionais. Eu vou pro último parágrafo. O desempenho ao longo do primeiro semestre, diz aqui o Fábio Fátio, CEO de lojas Renner, nos dá confiança no caminho que escolhemos. Nosso modelo de negócios ainda tem muito potencial a ser explorado e nossa prioridade é acelerar essa captura. Temos uma posição de caixa de 1 bilhão e 800 milhões de reais, o que nos permite investir em crescimento e capturar oportunidades adicionais. O nosso sólido balanço também nos permitiu executar em 5 meses cerca de 70% do programa de recompra de ações que anunciamos, ou seja, 52 milhões de ações, até o limite das reservas disponíveis. Desta forma, reforçamos o nosso compromisso de crescimento sustentado de longo prazo, com rentabilidade e geração de valor. Olha, a loja Renner tem algo que com a Selic a 15% é um diferencial absurdo, né? Um pequeno detalhe de 1,8 bilhão de reais, né, Paola? Exatamente, e é mais do que isso, Vini, eles têm mais caixa do que dívida, né, o que a gente chama ali no jargão financeiro de caixa líquido, e ela é a única empresa que está nesse tipo de posição extremamente privilegiada no varejo, então isso é um grande diferencial. Para aqueles acionistas que buscam mais segurança, a Renner é uma opção boa no varejo, é uma empresa que está assentada nessa montanha de caixa, que no pior cenário vai render aí seus 15% ao ano. Então ajuda muito. Muito bem, vamos trocar então. Eu ia perguntar para Paola se faz sentido considerar lojas Renner, ela acabou de responder. Então a gente vai trocar. Vamos sair de lojas Renner, senhoras e senhores, e vamos falar a respeito de Guararapes, dona da marca Riachuelo. Tá aqui o balanço de Guararapes, eu não tô na capa de um disco não, do Marcelo D2, é o release de resultado aqui de Riachuelo, Guararapes, dona da Riachuelo, dona da Midway, que é a financeira do grupo, e eu vou aproximar aqui pra gente falar sobre os destaques da empresa. Gostou do balanço, Paola? Gostei, números muito fortes, apesar dela ter crescido menos do que a Renner, cresceu 15%, né, nas vendas de vestuário, enquanto a Renner cresceu 20%. O lucro da Guararapes, Vini, cresceu 150% ano contra ano. Então, essa troca de CEO que eles fizeram ali há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando a família abriu mão da gestão da empresa e colocou pela primeira vez um gestor profissional, está começando a dar frutos. Então, temos boas notícias aqui também. Muito bem, deixa eu trazer aqui mais alguns destaques, alguns indicadores do balanço de Riachuelo. Deixa eu ver se tem aqui a carta do CEO, como houve também ali. Aqui eles já estão indo mais para os dados operacionais. Paola, no caso de Riachuelo, né, a financeira da Riachuelo é um destaque, dá para a gente colocar como sendo um destaque positivo para a companhia? Ontem a gente estava aqui com o Vitor Kitzmann e ele falou algo que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, tem algumas pessoas que eu converso, outros analistas, que dizem que as varejistas, elas são na verdade bancos que vendem roupa.
A Riachuelo faz bem esse trabalho na sua ala financeira? Faz bem. Ela no passado tinha uma performance bastante errática ali, né? Então ela vinha numa leva boa, aí dava uma errada, perdia resultado, aí tinha que corrigir, mas parece que agora eles realmente acertaram a mão. Então a Midway Financeira tem contribuído muito para potencializar esses resultados. Eu acho que desde esse advento ali dos bancos digitais, Vini, aonde o brasileiro ficou mais bancarizado, especialmente pós-pandemia, né, onde ninguém conseguia mais sobreviver sem uma conta bancária, sem um Pix, eu acho que essas financeiras deram um passo atrás nessa coisa de ficar dando crédito para o cliente, que é realmente o papel do banco. Dar crédito é muito difícil e elas se voltaram muito mais para uma função de potencializar a venda. Então, quando a cliente está lá na boca do caixa, ela queria às vezes levar 4 peças, mas está acima do orçamento dela, eles dão um parcelamento financeiro de forma que aquele ticket caiba no bolso dela. Então, eles têm usado a financeira muito mais assim como um programa de fidelidade, dar um benefício para bons clientes do que de fato ficar dando crédito pessoal, coisas que eles não sabem fazer direito. Aliás, era justamente nesse crédito fora da loja que eles perderam muito dinheiro historicamente. Então as coisas estão bem mais seguras, assim, eu estou bem mais tranquila com o que eu tenho visto recentemente. Muito bem. Sandra Lacerda nos ajuda. A cotação de Guararapes, Guar 3, por gentileza, Sandra. Avançando 3,53% agora, R$ 9,10. Máxima do dia, R$ 9,15, Vini. Fechado, muito obrigado. Vamos voltar aqui para o balanço, para a gente trazer alguns destaques de Guararapes, grupo dono da Riachuelo. Olha, a Riachuelo, ela tem a Casa Riachuelo. Se você, por acaso, é noivo, é marido, você já deve ter entrado numa Casa Riachuelo. Ou se você é esposa, né, noiva também, já deve ter entrado. Já entrou na Casa Riachuelo, Sandra? Ainda não. Só namorada, por enquanto. Tá vendo? Não é noivo, mas senão vai ter que entrar lá na Casa Riachuelo. A Casa Riachuelo encerrou o segundo TRI de 2025 com 11 lojas Standard Alone e 14 lojas Store in Store. O que isso significa? Que tem os termos em inglês aqui, né? As 11 lojas Standard Alone são lojas só da Casa Riachuelo. Não é uma loja que você entra na loja, a loja é Riachuelo, tem um monte de roupa lá, mas tem um espaço da Riachuelo para Casa Riachuelo. Então são 11 lojas que andam pelas próprias pernas, que andam sozinhas, né? A marca é Casa Riachuelo na loja e você tem outras 14 lojas dentro de lojas da Riachuelo com espaço para a marca Casa Riachuelo. Bom, essas lojas, 11 que andam com as próprias pernas e 14 dentro das lojas da Riachuelo estão presentes em todas as regiões do Brasil. As vendas líquidas das lojas físicas da Casa Riachuelo totalizaram 29,7 milhões de reais, o que representa um aumento de 10% em comparação com o segundo trimestre de 2024. O lucro bruto cresceu 22,5%, com expansão de margem bruta em 5,4 pontos percentuais, atingindo 53,4%. No primeiro semestre de 2025, as vendas líquidas das lojas físicas da Casa Riachuelo totalizaram 58,1 milhões de reais, 6,2% maior que a receita registrada no primeiro semestre do ano passado. O lucro bruto somou 30,7 milhões de reais, crescimento de 20,2% e margem bruta de 52,9%. Essa Casa Riachuelo é uma aposta recente da marca e me parece que está dando certo, hein, Paola? É uma aposta recente, está indo muito bem. A Riachuelo sempre se inspirou muito no grupo Inditex, que é o grupo dono da Zara, lá na Europa. E a Zara viu que, além das tendências de moda, né, que a mulher quer para ela mesma, ela também quer para casa. Então, às vezes, a gente enjoa ali dos nossos enfeites, né, dos nossos abajures. E nós, mulheres, somos assim, gostamos de variar. Então, eles montaram esse modelo de casa e a Riachuelo adotou essa ideia aqui para o Brasil e foi um grande acerto. Porque, para nós, boa parte desses itens de decoração chegam muito caros. Até a própria Zara Home aqui no Brasil, você vai comprar lá um porta-retrato, vai pagar R$250. É caríssimo. Então, eles criaram uma versão mais acessível. Os produtos são bastante bonitos. É legal quando você precisa presentear. Então, é um formato que está indo muito bem, Vini.